Render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias e a sua reserva dura para sempre. Hoje, nessa manhã, no dia 15, segunda-feira, nós vamos falar então do complementar que nós falamos no outro vídeo, que em relação ao relacionamento com Deus, para nós entendermos que as coisas não são fáceis, muitas vezes, como nós achamos que seja. E quando demora muito e quando nós sofremos muito, nós não aceitamos muito bem aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Então eu queria mostrar aqui no finalzinho do capítulo 52 de Isaías, a partir do versos 13, na verdade, até o verso 15, e depois o capítulo 53. É interessante porque os judeus, eles a princípio achavam que era a questão sobre o Messias que viria no futuro, e depois alguns estudiosos acharam que esses versos seriam em relação a Israel, e o cristão sempre pegou esses versos em relação a Jesus. É interessante porque não é sobre o povo de Israel, porque fala sobre o servo. O povo é o povo e o servo é uma pessoa só. Então vamos ver como é que nós vimos lá dizendo Jesus que ele e o Pai eram um. E nós temos no relacionamento com Deus um entendimento de Jesus, mas um entendimento que quando nós recebemos bênçãos e que a nossa vida é muito boa e tudo aquilo que nós queremos nós temos, que nós estamos em relacionamento profundo com Deus. É interessante que nós vamos ver como é aqui, porque aqui o servo, o Messias, no caso o Jesus, ele é sofredor. Ele não é, a vida dele daqui não é um mar de rosas, não. Ele tem bastante sofrimento. E vamos lá então aqui ver a partir do verso 13, o que está falando o profeta Isaías, já quase 800 anos antes do nascimento de Jesus. Ele fala sobre, no capítulo 52, no verso 7, da questão que nós usamos para João Batista, aquele que anunciava as boas novas, aquele que vinha anunciando, né? Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E os textos dos apóstolos vão dizer que falava sobre João Batista, que veio anunciando a palavra, as boas novas, antes de Jesus. E aqui então, a partir do verso 13 do capítulo 52, nós temos aqui o seguinte: eis que o meu servo, é o servo, não é o povo de Israel nem Israel, ele está falando do servo dele, não é isso? É o Messias, não o Messias que virá, mas o Messias que já veio no caso. Procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Bom, nós sabemos que Jesus então foi exaltado, está no céu, à destra de Deus, foi exaltado, não é isso? Mas antes de ele ser exaltado, ele veio, se despojou da sua glória e ele veio a esse mundo como um homem. Mas, no 14 vai dizer: como pasmaram muitos à vista deles, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Podemos dizer que aqui seria a questão de Jesus ter sido vituperado, espancado pelos soldados romanos, e de uma forma tão desfigurada que as pessoas se espantaram ao vê-lo quando o Pilatos chama ele de volta e apresenta ele ao povo. Nós falamos isso sobre ec homo, né? Eis o homem. E ele estava ali então com a coroa, com um manto escarlate, desfigurado. Então se pasmaram como estava desfigurado, mais do que qualquer outro. E a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Totalmente ali massacrado Jesus. Então é Jesus. Ele não, como o pessoal, nós conversamos que o pessoal pediu sinal, ele não chegou, descer do céu e veio nas nuvens e falou assim: olha, eu sou Jesus e eu vim resolver o problema, é só você crer em mim que tudo bem. Não. Ele veio como um homem, nós sabemos a história dele, que até que nós sabemos que ele ficou na manjedoura e não tinha quarto para ele, ficou com os animais ali. É interessante isso. Ele veio em humildade, ele não veio em glória, não veio em riqueza, ele veio em humildade. Bom, o que mais diz ali? Assim causará admiração. Essa admiração aqui é aspergir, né? O que é aspergir? É o que o sacerdote fazia quando aspergia o sangue no dia do Yom Kippur, lá no Santíssimo Lugar, sobre a Arca da Aliança, para a remissão do pecado do povo de Israel. Então, pelo sacrifício dele, pela vituperação dele, ele ia aspergir sobre as nações, né? Sobre o sangue sobre as nações, sobre os povos da terra. O seu sangue remidor, que nós entendemos que é o sangue que nos lava de todo o pecado. Bom, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, do espanto.
Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. É verdade que muitos reis não entenderam. Pilatos, o governador da Judéia, não entendeu quem estava ali diante dele. Né? E ele pergunta para Jesus, você diz que é rei? Ele fala, para isso eu vim. Mas Pilatos não entendeu. E outras pessoas também não entenderam, mas muitas pessoas também, muitos reis e príncipes entenderiam depois, futuramente, quem era Jesus. Bom, aí começa o capítulo 53, a questão do sofrimento do servo, do Messias, de Jesus, e não só o sofrimento, como o triunfo também dele. Bom, aí ele diz, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor é Jesus Cristo. Quem creu nessa pregação? Olha, quem estava nos palácios, poucas pessoas creram, mas uma boa parte da população creu em Jesus. Eu não vou dizer uma boa parte, mas um grupo creu em Jesus. Porque nós sabemos que depois a população, no domingo de Ramos, vai pedir a crucificação do Senhor Jesus. Né? Então, o braço do Senhor, o milagre do Senhor, ali em Cristo Jesus, né? E as coisas também que ele fazia ali. Quem é que creu nessa pregação? Quem foi? E nós, então, com esse contexto da Bíblia, nós entendemos que algumas pessoas creram naquilo que estava sendo apresentado ali no Jesus, o Salvador. Porque foi subindo como renovo perante ele. Perante quem? Perante Deus. Quem é o renovo? É quando uma árvore é derrubada, ela é cortada e fica aquele tronco ou largado no chão, ou mesmo enterrado aí na terra, aquele pedaço de tronco ali, é quando nasce aquela folhinha do lado. Aquilo é o renovo. É isso que Jesus é, um renovo. Nós temos também, é interessante, porque a Bíblia todinha, por todos os tempos que é informado aqui, sempre houve um remanescente de um povo. Quem é esse remanescente desse povo? O remanescente de um povo, no caso Israel, em que, apesar das pessoas se distanciarem de Deus, desobedecerem, não quererem mais saber de Deus e servirem a outros deuses, sempre houve um povo que amou a Deus, que reconheceu a soberania de Deus sobre as suas vidas. E isso desde lá de trás, até hoje, existe sim a igreja e outras instituições que usam o nome de Deus para arrancar, para explorar o povo, o pobre, e arrancar dinheiro, mas existe também uma igreja que amam a Deus sinceramente. É um remanescente, é um renovo dentro desse tronco da igreja que está lá, às vezes até já totalmente corroído, mas está nascendo essa plantinha. E isso aqui era Jesus, era o renovo que estava subindo perante o Senhor, perante Ele, que é o Senhor. E como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olha só, Jesus não é bonitão, como o pessoal põe aí no crucifixo, nas fotos, loirão, olhos azuis. Não. Ele não tinha formosura. Por que ele não tinha formosura? Por que ele não era um Brad Pitt? Por que ele não era um Mel Gibson? Não. Ele não tinha formosura para que as pessoas não pudessem segui-lo pela sua beleza. Ele não era bonito, hein? E eu vou dizer mais, hein? Será que ele era negro? Complicado, hein? E aí? E os racistas não vão mais adorar Jesus porque ele é negro? Será? Ou moreno, né? Mulato? Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então ele não tinha beleza nenhuma. Ele era ali uma pessoa normal, né? E parece-nos até que era bem feio, né? Vamos entender mais aqui. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse é o Jesus, que diria depois que ele e o Pai eram um. E que ele veio a este mundo para poder revelar esse Pai, para poder revelar o amor do Pai. E é ele que vai ser esse servo sofredor, essa pessoa que não tinha formosura, que era desprezado, que os homens diziam para ele que não fizeram caso dele. E esse era o Filho de Deus. Então nós entendemos o seguinte, ele diz, olha, eu e o Pai somos um e vocês têm um Pai. Então quer dizer que nós somos filhos também. Não só também o povo de Israel, como também nós, os gentios, que fomos enxertados nessa videira. Nós somos, então, filhos de Deus. Não é isso? E o próprio Filho de Deus, o primogênito, sofreu.
Sofreu por causa desse amor. E o amor dele não era o amor somente a Deus, era o amor ágape. E esse amor ágape, que era o relacionamento dele com Deus, também ele espargia sobre todo mundo esse amor. E ele amou todos. Ele amou todos. Ele amou até o soldado que estava crucificando. Que ele disse ao Pai: perdoa porque não sabe o que faz. Ele amou. Esse amor, esse relacionamento dele profundo com Deus, esse entendimento dele de quem era Deus, fazia com que o coração dele também amasse o outro. Não importa quem ele era, se era um tuberculoso, se era prostituta, se era um cobrador de imposto, se era um governador, se era um príncipe, se era um apóstolo, se era um pescador, um mendigo, ele amou todos. Por isso que esse relacionamento, esse conhecimento de quem é Deus, faz com que o nosso coração seja mudado. E nós então aprendemos e aprenderemos aquilo que Deus deseja no coração dele em relação à humanidade. Então nós não podemos dizer que a nossa vida ela vai ser um mar de rosa, vai ser uma maravilha, e também que a nossa vida também vai ser sempre uma desgraça, só problema para a gente poder crescer no conhecimento e relacionamento com Deus. Não! Nós deveríamos então entender aquilo que Paulo falou, de que ele estava bem conhecendo a Deus, um relacionamento com Deus, se ele estivesse na escassez ou na prosperidade. A prosperidade não significa que Deus me ama, que Deus está comigo, que eu conheço a Deus. Significa que Deus sim, ele ama tanto quem está próspero como que também quem tem necessidade. Mas a prosperidade não significa que eu tenho um relacionamento profundo com Deus, que eu estou crescendo no relacionamento com Ele. Se for embasado, sustentado na questão apenas da barganha, que eu dou para Deus e recebo. Então Jesus foi desprezado, ele o primogênito, o filho, o primeiro, sendo o filho de Deus que conhecia sobre o relacionamento com Deus muito mais do que toda a humanidade junta, do que existe e do que existiu. Ele foi, parece-nos, o único que conseguiu entender isso. E isso era o principal para ele, que ele e o Pai eram um. Né? Então, por que ele faz isso aqui? Por causa dessa paixão, por causa desse amor ágape, por causa desse relacionamento de conhecer quem é Deus e o que Deus satisfazia, o que Deus queria, o que Deus satisfazia, a alegria de Deus. E ele vai explicar aqui, o profeta. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Bom, ele foi culpado. O pessoal dizia, ele está assim porque ele foi culpado. Ele é culpado, então ele está sendo crucificado, vituperado, espancado, cuspido, porque ele é culpado. Mas não, por causa do relacionamento dele com Deus e do amor ágape, do amor que ele compreendeu em Deus, ele fez isso por mim e por você. Né? Levou sobre ele as nossas enfermidades. Engraçado porque aqui está dizendo que levou sobre si as enfermidades dele. Não. Levou sobre ele, sobre si, as nossas enfermidades. E não só as nossas enfermidades, como também as nossas dores levou sobre si. E nós, engraçado, porque o povo da época, no momento ali, dizia, não, ele está pagando pelo pecado dele, pelo erro dele. Não. Por causa das nossas transgressões, por causa das nossas dores, ele estava levando, porque ele tinha um relacionamento fundamentado, alicerçado, concreto em Deus. Jesus sabia quem era Deus. E por amor a Deus, e por amor à alegria de Deus, ele também amou o homem também. E se entregou. E o que mais? Mas ele foi traspassado. Não esquecemos que ele foi traspassado pelos pregos, nas mãos, nos pés, e também pela espada que foi furada no seu lado, pelas nossas transgressões, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, e foi moído também pelas nossas iniquidades. É interessante, e que o castigo que, não é o castigo que traz a paz a ele, o castigo que nos traz a paz, a nós, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, pelos seus hematomas, nós fomos sarados. Então parece-me
que essa busca desse relacionamento com Deus, e Deus quer e tomara que nós possamos conseguir chegarmos ao princípio do amor ágape. Nós então amaremos a Deus acima de todas as coisas, e quando nós amamos então Deus acima de todas as coisas, todo o resto, materialmente falando, não vale para nada. E o que vai ser mais importante é que nós então também amaremos o nosso próximo, seja ele quem for. E foi isso que ele fez. Pelas pisaduras dele, fomos sarados. Bom, o que mais? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós sempre andamos sem saber para onde ir, sem saber qual é o nosso caminho, sem saber o que fazer. E como nós já exemplificamos como Israel, que deixou a Deus para adorar pau, madeira, barro, gesso, árvores, nós também deixamos a Deus para adorar outras coisas. Então nós estávamos perdidos nos caminhos, mas o caminho veio ao mundo, que é o caminho que é Jesus, que nos leva, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, então é somente por Ele que nós podemos chegar ao Pai e temos um relacionamento com Deus, entendendo, olha só, se o primeiro, o único filho, unigênito, ele passou isso e sofreu, mas ele entendeu o amor de Deus e por isso ele teve esse comportamento, nós também poderemos chegar a buscarmos esse relacionamento com Deus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Nós sabemos que ele falou poucas palavras nesse momento em que ele foi preso no Getsemane até a sua morte na crucificação no Gólgota, né? Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Não quiseram saber quem era, se ele era do filho de Davi, da descendência de Davi, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Por causa do povo que diz que ama a Deus, foi ele ferido. Designaram então a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Esse é Jesus, que depois então é colocado na cova lá de Zé de Arimateia. Todavia, agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado, e quando ele então se entregou, ninguém tomou, ele entrega. Está consumado, eu entrego o meu espírito para Deus, né? Ele vai ver então o que aconteceu. Ele viu então futuramente, eu creio, naquilo que seria hoje, no decorrer dos séculos, esses dois 1000 anos aí, o que aconteceria, as pessoas que iriam crer em Cristo Jesus e serem levadas por meio deles até Deus e terem um relacionamento com Deus. Ele ia ver o fruto do penoso trabalho dele, né? E ele ficaria satisfeito por isso, se alegraria, ele entenderia, porque ele entendia esse amor de Deus. Então ele diz aqui, o justo com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus, pelo relacionamento profundo, de conhecimento de quem era Deus, de quem era o Pai dele, quem era o Senhor da vida dele, ele então aprende, compreende, absorve isso, apreende isso, no caso também, e ele gera o quê? Ele gera também amor. E para isso que ele veio, para que nós também pudéssemos compreender, não só mais essa questão de gerar amor ao nosso próximo, mas está ligado ao primeiro e segundo principais mandamentos, que seria amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aí está, diz Jesus para o homem que lhe pergunta qual eram os maiores mandamentos, a lei, que era Moisés, e os profetas, que seriam toda a Torá, que está fundamentada nisso, amar, relacionamento profundo, para que possamos conhecer. É verdade que se nós não conhecemos o nosso companheiro, a gente não vai conhecer profundamente a Deus, não vai. Só depois, eu creio que nós morremos, nós vamos compreender. Mas nós desejamos de ter um relacionamento, de podermos estar junto com Ele, de podermos vê-lo assim em mente, no coração, de podermos caminhar, ouvir a voz dEle, obedecer, fazer aquilo que agrada a Ele.
nós então poderemos ir passo a passo, e essa sementinha que foi lançada, ela sendo regada, e ela crescer como um renovinho, aquela folhinha pequenininha, pode ser a menor folhinha, mas um renovo na nossa vida, algo diferente, algo que seja novo para nós. E isso também vai nos levar então a amarmos o nosso próximo, ainda mais nesse momento tão difícil do mundo. Eu não estou dizendo de Covid, eu estou dizendo da polarização, não só aqui no Brasil, como em vários países. As pessoas estão sem amor. Jesus falou que o amor de muitos esfriaria, e eu estou vendo o amor se esfriar de muitas pessoas. Elas não conseguem enxergar o próximo, não conseguem perdoar, não conseguem abarcar as pessoas, abraçar. É verdade que existe um remanescente, existem pessoas no mundo que estão tentando fazer o bem, tentando ajudar, tentando acabar com o preconceito, acabar com essas questões políticas, mas precisamos de Deus para que nós possamos ter esse amor que perdoa, que é perdoador, que é abarcador, que é esse que traz e tenta equilibrar as coisas no amor de Deus. Então que nós possamos então entender que Jesus e o Pai eram um. E se ele foi um com o Pai, nós também podemos ser um com o Pai também. Talvez nunca na profundidade de Jesus, mas um pouquinho, um renovo no nosso coração, um renovo na nossa vida, nesse relacionamento mais profundo, né? Um relacionamento mais profundo com Deus, mais além, plus ultra. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua casa, a sua saúde, e que Deus tenha misericórdia da humanidade, do ser humano. Deus abençoe. Amém.